Bora! Live do Lele sobre impressão em 3D, né? Vamos ver como é que foi essa live. Então, faltam 10 minutos. Ele mandou uma foto, caboclo bonito, meu irmão. Aí, simpático, né? Aí, osso, o olho. Vamos lá para mais uma live. Nosso entrevistado já é conhecido aqui do grupo, mesmo assim vou pedir para que ele se apresente. Lele, qual o seu currículo? Ah, ele mandou aqui dois áudios. Fala pessoal, boa noite. Meu nome é Wesley. Eu sou formado em medicina veterinária, mas hoje o assunto não é sobre medicina veterinária, e sim sobre impressora 3D. Então, eu sou médico veterinário, mas antes de ser médico veterinário, eu fui auxiliar veterinário, fui adestrador e também fui esteticista pet. Belo currículo. Defina o que é impressão 3D. Rick mandou uma foto que não tem a ver com a live. Não sabia, né? O Júlio tá forte, rapaz. Aí mandou aqui outra foto. Aí estamos em uma live. Aí ele deu ok. Lele mandou um áudio. Cara, então, conceito de duas coisas, né? Impressão e 3D. A impressora convencional, ela imprime em papel imagens, esses tipos de coisas. Já a impressora 3D, ela vai imprimir uma coisa nas três dimensões: altura, largura e comprimento. Vamos lá. Qual a principal diferença entre uma impressão 3D e uma impressão normal? Ele já respondeu, né? Como eu disse, a impressora 3D, ela vai imprimir nas três dimensões, nos três eixos, X, Y, Z, ou então comprimento, largura e altura. Já a impressora normal, ela vai imprimir um papel, ela vai fazer impressão num papel de uma imagem e esses tipos de coisa. Pode mostrar para a gente um exemplo em foto? Posso sim. Então podemos dizer que é uma impressão com volume. Aí mandou aqui uma foto. Tartaruga Ninja, tá muito massa isso aqui. Aí, muito legal isso aqui. Um link. Isso mesmo. Você está às vésperas de se tornar médico veterinário. Por que decidiu partir para a impressão em 3D? Aí ele mandou aqui um áudio. Esses três personagens aí que estão em foto foi eu que fiz na impressão 3D. Elas não saem coloridas, elas saem monocromáticas, no caso só uma cor. Então é feita a pintura, toda uma questão de acabamento. Uau! Mandou aqui um vídeo, bora assistir o vídeo. Muito bom. Nesse vídeo aí mostra também outras peças que a gente já foi fazendo por aqui, entendeu? Você faz essas pinturas ou é o cliente que tem que fazer? Cara, então, a veterinária, ela me abriu oportunidades. E uma dessas oportunidades foi exatamente o uso da tecnologia da impressora 3D. Por quê? Quando eu estava no início da faculdade, eu pensava em fazer alguma coisa que pudesse ser algum diferencial. E aí, o diferencial que eu achei foi exatamente produzir próteses para animais com membros amputados, através de traumas ou então de genética, falha genética. E aí eu conciliei a construção da impressora 3D para produzir as próteses para os animais. E aí foi aí que eu entrei no mundo da tecnologia, da impressora 3D. Não, aqui no estúdio a gente produz ela e também já faz a pintura das peças. Como é o mercado para esse tipo de produto em Manaus? Aqui bateu palma. O brother aqui vai lutar hoje. Né? Aqui o treinador dele preparando. Noite de vitória. Tá na torcida. Cara, então, como qualquer outra área de tecnologia ou então que tem a ver com cultura nerds, esses tipos de coisa, é péssimo. Por quê? A impressora 3D também não só
faz esses tipos de peça que eu estou fazendo. Na verdade, faz todo tipo de produção, desde troféus, medalhas, tudo, utilitários, enfim. Só que é uma tecnologia que muitos ainda não conhecem, não chegou, não é uma tecnologia que está à disposição de todo mundo. E talvez por isso seja tão difícil. Por ser uma coisa com volume, acredita que haja uma limitação de tamanho? Qual é o tamanho máximo que você consegue fazer uma impressão em 3D? Aí o Sérgio, interessante, eu ganhei uma impressora de resina, imprimir modelos prontos é até fácil, mas estou comprando material para aprender a pintar. Aproveitando a pergunta do Sérgio, quais são os tipos de impressão em 3D? Essa resina é um material? Existem outros? Mas pretendo comprar uma impressora 3D de filamento, resina líquida. Mandou um áudio. Então, na verdade, a impressora 3D que eu tenho, né? Eu tenho dois modelos, na verdade, que é a FDM e a ESLA. Ambas elas possuem uma área de impressão, sim. Porém, o tamanho, não existe tamanho que vá fazer a limitação delas. Porque o que eu posso fazer é fatiar as peças e imprimir pedaços por pedaço, no final de contas, juntar tudo. Mas se for fazer uma impressão única, eu tenho que fazer ela do tamanho que é a impressora. No caso, as de filamento, elas são de 20 de altura por 20 de comprimento, e nas de resina são 15. Aqui, tô mais bonito. Aí o Sérgio, colocar no recipiente da impressora e ela vai moldando, enviando flash de luz infravermelho. Aí ele mandou aqui um áudio. É exatamente isso. No caso das impressoras de filamento, elas produzem através de uma deposição do plástico. Aí o plástico ele pode ser em PLA, ABS ou PETG. Sim, dá para fazer assim, mas se a área de impressão for maior, facilita também. Aí ele mandou aqui um áudio. Já no caso das impressoras de resina, elas funcionam exatamente com as resinas líquidas, e utilizando o UV, elas vão endurecendo e moldando a peça. Então essa opção de fatiamento que permite fazer peças de qualquer tamanho? Sim, sim. Qual a diferença entre a resina e esse filamento? Existem outros materiais? Faço suas perguntas. O mundo da impressão em 3D é o tema da live de hoje. Ele mandou aqui 2 áudios. Cara, então, as impressoras de resina, elas funcionam só no eixo Z. Isso facilita com que a impressora tenha uma melhor qualidade de impressão. Já as de filamento, como elas funcionam nos 3 eixos X, Y, Z, ela vai ter mais uma movimentação. Então, ela vai subindo aos poucos, enquanto a de resina, ela só tem um movimento do Z. E aí, ela vai formando camada por camada. Mas a diferença mesmo dela está em questão de qualidade e trabalho. Por exemplo, se eu quero fazer um produto que tenha mais qualidade nos detalhes, por exemplo, joias, esse tipo de coisa, eu uso uma impressora de resina. Caso eu queira fazer, sei lá, uma coisa mais utilitária, uma coisa que vai ficar ali, todo mundo vai mexer, por exemplo, um porta-caneta, faz de filamento. Quem são os clientes em potencial desse tipo de serviço? Sim, qualquer um desses que a pessoa se interessa. Então essa primeira só sobe, é isso? Empresas agora também aderiram. Existem empresas que criam suas próprias peças de reposição ao invés de comprar de terceirizados. Ele mandou aqui um áudio. Cara, então, eu comprei as impressoras com um propósito, né? Que foi para concluir o meu TCC e poder ajudar os animais que não tinham membro. Porém, eu gosto muito de fazer produções de personagens de jogos, de filmes, essa coisa da cultura nerd, cultura geek. Para mim, é o que é legal, você pintar um personagem, você fazer esse tipo de coisa. Abrange esse pessoal. Mas se uma pessoa quiser chegar para mim e falar assim, olha, eu preciso fazer uma medalha, preciso fazer um troféu personalizado, dá para fazer na impressora de filamento. Você está há quanto tempo trabalhando com isso? Como estão as vendas? Como você divulga o seu serviço?
Exatamente, a impressora de resina ela só trabalha no eixo Z, enquanto as de filamento trabalham nos três eixos, X, Y e Z. Você já atua na área de modelagem 3D, então eu ainda vou fazer o curso. Aproveitando a colocação do Sérgio, você consegue fazer uma impressão em 3D técnicas? Ou seja, com medidas precisas? Cara, então, já tem um tempo, cara. Eu acho que vai fazer 2 anos que eu iniciei no mundo da tecnologia impressora 3D, que é exatamente por causa do meu TCC, né? Eu terminei ano passado, mas um ano atrás eu já estava estudando, já estava aprendendo a mexer, fazer as manutenções dela, tudinho. As vendas, como eu disse, eu não foquei ainda para fazer propaganda, colocando meu rosto, esse tipo de coisa. Mas é uma coisa que, quando eu sempre produzo uma peça, alguém pergunta, quanto é que é? E aí acabo vendendo, a pessoa se interessa porque acaba achando bonito, né? França, dá para fazer peças com medidas precisas. Tem gente hoje em dia usando impressora 3D para fazer até peças de carro até. Assim, você mesmo criar, fazer uma cópia de uma peça de carro que você tem. Hoje em dia, a impressão 3D já está num patamar que você pode fazer peças com fibra de carbono e tem uns materiais agora que já estão substituindo até o metal também. Ela faz a impressão no molde que você quer com uma mistura da resina do filamento com um fragmento, né, de metal. Não sei explicar o metal, o tipo de metal exatamente. E aí depois do molde pronto, você coloca tipo numa uma estufa quente que ao elevar a temperatura ele se molda a peça fixa. A medicina é nichada com vários segmentos, a impressão 3D também é assim? Quais são os segmentos da impressão em 3D? Faço as perguntas, o mundo da impressão 3D é o tema da live de hoje. Eu, no caso, estou guardando dinheiro aqui para me comprar uma impressora 3D que não só imprima rápido de filamento, né? Mas que ela tem a opção de imprimir em fibra de carbono. Existem os projetos que eu tenho em mente aqui e já com curso de modelagem também, talvez eu precise usar ela para colocar em prática. Interessante. Agora, impressora 3D eu já montei bastante. Eu já montei a Cal Max, eu já montei a Ender 5. Ultimamente agora, esse mesmo meu amigo que me deu essa de resina, ele comprou a Bambolab Carbon, né, X1, que é uma impressora 3D maravilhosa, por sinal até. Me apaixonei pela impressora, só que é uma impressora cara. Não é uma impressora para qualquer usuário comprar. Mas é uma impressora maravilhosa. Show! Aproveitando a colocação do Sérgio, você sabe modelar? E detalhe, eu comecei nessa área de impressão montando impressora para o meu amigo. Daí eu fui me interessando a fazer, assim, só olhando, comecei a despertar o interesse de começar a imprimir já peças prontas, até para ganhar um dinheirinho extra, dá para ganhar um dinheirinho extra. Só que eu ainda nem comprei todas as peças para mim começar a pintar. Eu já tenho um monte de projetos em mente, então isso é uma área que você entra e depois não sai mais. Cara, então, sobre a veterinária e conciliar com a impressora 3D. É muito comum, hoje em dia, e digo mais para fora, né? No Brasil ainda está chegando, de vez em quando tu vê alguma notícia, mas fora as pessoas já fazem corações impressos, cartilagem impressa, e usa isso na medicina. Já na veterinária, já aconteceu de fazerem bico de tucano, já fizeram cascos de quelônios e esse tipo de coisa. Eu fui o primeiro do Brasil a fazer uma prótese para um animal com deficiência ortopédica, que no caso ele não tinha um membro, eu fiz uma prótese para ele. E o que mais tinha próximo era a cadeira de roda, né? Que foi feito numa impressora 3D. Ou seja, a princípio tudo começa como um hobby. Aí quando você descobre que você pode colocar suas ideias, materializar suas ideias, aí você vai embora.
Então, o mercado que está em expansão em Manaus, essas pessoas que você montou são para uso pessoal ou para comercializar as peças? Isso, tem esses. Aí, curioso. Façam suas perguntas, o mundo da impressão em 3D é o tema da live de hoje. A Lele mandou um áudio. Não, as peças, todas as peças que eu produzo, elas são comercial. A partir desse mês, eu vou começar a produzir as novas peças e elas vão acompanhadas de caixas, embalagens, tudinho, bonitinho. Sobre a questão da expansão em Manaus. Cara, então, como eu disse, é meio complicado, porque pouquíssimas pessoas em Manaus têm impressoras 3D, né? Fico até surpreso de ter uma pessoa aqui dentro também do grupo que tenha impressora 3D. Porque, se duvidar, você conta nos dedos quantas pessoas têm a tecnologia da impressora 3D, conhece e mexe com isso. Como vocês estão vendo, o assunto rende bastante. Muita coisa que eu não sabia. Gilberto, rapaz, pela regra ficou meio estranho, mas os dois termos vão para o plural. Ficaria assim, ares ar-condicionado. Foi uma dúvida anterior. Questão de português, plural de ar-condicionado. Isso mesmo, de Manaus toda você é a segunda pessoa. De outros estados conheço vários. Você disse que começou na área devido à sua profissão de médico e a intenção de fazer prótese, mas você sempre teve bonecos bem legais aí no seu quarto. Isso também te inspirou? Exatamente. Nossa, professor, é feio que dói para falar ares ar-condicionados. Credo. Eu vou ficar com a posição do professor Glaucio mesmo. Condicionadores de ar. Melhor. Obrigado, professor. Desde que não... live. Fala um pouquinho sobre política. Desde que não seja questão de prova, não é errar. Só por achar a palavra feia, mas é feio. Ares condicionados é feio. Não, seguindo a regra da gramática, conforme o professor orientou a gente, as duas palavras vão pro plural. Mas é feio falar ares condicionados, é feio. Eu prefiro climatizadores de ar, como o professor Glaucio comentou, né? O professor Gilberto deu a regra, que é a regra, né? Correta. Mas é feio. Estamos aguardando a mulher do nosso entrevistado liberar o celular para ele voltar a falar. Faça suas perguntas, o mundo da impressão em 3D é o tema da live de hoje. Estou por aqui. Allan Kardec Bandeira Filho vai fazer uma inveja aqui pra gente. Lelei Rio. Aí pergunta do futurismo. Acha que chegamos ao período de mini industrialização pessoal que muita gente falou quando essa tecnologia começou a aparecer? Boa pergunta. Aí o Allan, para fazer inveja, né, mandou aqui um ogro. Pessoal, esse cara ele tem a armadura do Rockbuster original, tamanho natural. Incrível, bicho. Incrível, incrível. Aí ele mandou um áudio. Cara, então, sobre isso. É legal, é interessante pensar isso. Você ter uma fábrica dentro de casa. Mas eu acredito que não, cara. Eu acho que a tecnologia, ela se limita... Por enquanto, não sei muito no futuro, mas sempre vai necessitar do ser humano. Então, eu acredito que no breve momento, como você disse, uma mini fábrica, você tem. Mas substituir grandes fábricas, esse tipo de coisa, é impossível. Porque a tendência é sempre aumentar o maquinário. Show! Aí deu ok? Acho que já deu para ter uma ideia do que se trata o assunto. Então vamos para as perguntas polêmicas. O Sérgio. Kardec, vou dar a minha opinião pessoal. Eu creio que já deva existir. E o que não foi divulgado sobre isso daí. Se você for pesquisar muito na internet sobre impressão 3D, você vai ver muita gente substituindo empresas terceirizadas para começar a projetar suas próprias peças de reposição. Existe um vídeo sobre uma entrevista de eu vou ver se eu consigo achar esse vídeo e coloco aqui. Ele mostrou o exemplo de um aluno até, esse vídeo era de uma escola de impressão 3D. E ele dando um parecer de um dos alunos dele que trabalha numa fábrica, acho que é em São Paulo,
onde ele sempre comprava as peças que iam fazer a substituição eles têm uma linha de produção, uma linha de montagem, então sempre tem peças dessa esteira da linha de montagem que ela danifica. E o próprio aluno ele começou a dar a ideia deles mesmo começarem a imprimir essas peças de reposição. E aí dá o relatório, né, de quanto a empresa começou a economizar, ao invés de comprar a peça do fabricante, eles mesmos começaram a confeccionar as peças para fazer a reposição e não parar a linha de produção. O mercado de impressão 3D é só sob demanda ou vale a pena deixar peças prontas para comercializar? Aí o Sérgio mandou um áudio. E colocando o exemplo aqui do nosso colega que projeta essas próteses, né, nessa medicina veterinária, né? Eu creio que em outros lugares possa até ter gente também atuando nessa área. Só que não está sendo tão divulgado ainda, né? Ainda não apareceu alguém que faça uma entrevista ou que faça um vídeo, né, explicando o quanto as pessoas estão começando a produzir o seu próprio comércio usando essa tecnologia, né? Lelei garante fazer um desses, que é o que o Alan postou aí. Forte essa. Aí o Lelei, qual? Aí eu apontei, né? Aí o Lelei. Garanto sim, cara. É só... eu tenho um modelo desse daí que dá para fazer legal sim, sem problema nenhum. O Sérgio, sim, substituir grandes fábricas é impossível no momento. Como funciona? Ele teria que levar a peça aí para você? Aí o Sérgio mandou um áudio. Tem sites que são especializados somente em armazenar... tem um catálogo de modelagem já pré-pronta já. Só para fazer baixar e começar a imprimir. Aqui, vamos para uma pergunta imbecil. Para trabalhar com impressão 3D, tem que ter a impressora 3D e o scanner em 3D? Estava errado ali. Aí eu lelei. Cara, então, sobre isso, eu vejo o pessoal fazendo produções de algumas peças, por exemplo, XM Studio, Iron Studio, que são peças feitas por designers, modeladores, e no futuro eles acabam fazendo peças em chumbo, em ferro, ou então em materiais bem mais resistentes, que saem por valores de 17 mil reais, 20 mil reais. A impressora 3D, ela serve para isso. Ela acaba meio que barateando o produto, porque eu posso fazer um produto com a resina ou então com filamento, faço a modelagem dele e faço o molde. Então eu vou produzir várias peças. Principalmente esses sites que são pagos, né? Tipo o STLFlix e por aí vai. Olha, o scanner 3D não necessariamente. Ele ainda é uma tecnologia que não está tão bem trabalhada, não. Acho que para mim precisa evoluir um pouco mais. Porque ele exige muito de iluminação, um ambiente adequadamente iluminado. E eu não acho que todo mundo tenha essa área para atuar no scanner 3D, com o scanner 3D. Pelo que eu entendi, então você trabalha por demanda. Quanto tempo demora para fazer uma peça? Aí o Sérgio. Mas quem sabe a próxima geração dela. Cara, uma impressora em 3D tem que ter, mas um scanner 3D não necessariamente. É uma coisa que ajuda para você que quer fazer a modelagem de peças únicas, mas não é uma coisa tão necessária, não. Já a impressora 3D, para você ter uma empresa de impressora 3D, tem que ter. Então você trabalha obrigatoriamente com modelos prontos? Se for necessário produzir um personalizado, você consegue? Faça as perguntas. O mundo da impressora em 3D é o tema da live de hoje. Aí ele mandou um áudio.
Cara, então, se você, hoje em dia, chegar para mim e falar assim, Wesley, eu quero produzir este personagem aqui, eu vou te cobrar a modelagem e vou te cobrar a impressão junto com o acabamento. Mas caso você fale desse, Wesley, eu queria um personagem deste modelo aqui, por exemplo, o Hulk na versão Hulk contra o Mundo. Tem várias versões dele. E aí eu te mostro algumas, se você se interessar, aí a gente produz essa peça, já não cobra o valor da modelagem. Porém, se você quiser uma peça única, mostrar como é que você quer, eu modelo e cobro o valor da modelagem também. Falar um pouquinho de dinheiro. Gostei dessa parada aí, vou querer ser teu concorrente. Então eu te pergunto, qual é o valor do investimento? Essa parada aí dá lucro? Vou poder parar de juntar a latinha e ficar rico e casar e ter 57 filhos? Entendi, interessante. Então pode ter alguns casos que não seja necessário contratar um profissional de modelagem 3D se a peça for muito específica? Lelei, sim. Polêmica. É preciso saber desenhar para ser um modelador em 3D? Lelei mandou um áudio. Cara, então, hoje para você entrar no mundo da tecnologia 3D é muito fácil. Tem impressoras de R$ 800, R$ 1.200, e cada vez que elas vão ficando mais caras, mais tecnologias essas impressoras vão funcionar. Mas é como eu disse, já tem impressoras de entrada para você se acostumar, se ambientar, entendeu? Agora sim, a questão de lucro é você acertar a direção, porque muitas das pessoas não querem saber como é feito, né? O que é o material, querem saber o resultado final. Então, assim, você só tem que acertar. Por exemplo, como eu disse anteriormente, eu vou fazer os baldes de pipoca do filme do Deadpool, que exatamente eu fui chamado lá pelo cinema para me poder fazer a produção antecipada. Já teve alguma peça que você não conseguiu fazer? E já completando, teria alguma peça que você não faria de jeito nenhum? Aí aqui. Cara, era uma dúvida que eu tinha, mas eu vi um vídeo sobre um cara, um modelador 3D, e na verdade não. Eu sempre soube modelar com massinha, mas não sabia desenhar. Vim aprender a desenhar depois de muito tempo. Então não precisa. Eita! Aí aqui um áudio. Cara, então, tem uma peça que até hoje tá por terminar, né? Que é a Alice do jogo Alice Madison Returns. E até hoje a gente não terminou porque foi uma das primeiras peças, eu tava aprendendo, aí fiz a peça muito grande, aí depois a peça quebrou, aí foi ficando e a gente não terminou. Mas não existe nenhuma peça que eu não faria. Pediu, eu faço. Aproveitando a modelagem em massinha, tem alguma situação que você tem que complementar o modelo 3D de forma artesanal, modelando na mão? Aí o tio Ram mandou aqui uma brincadeira, com a especialidade dele, né? Aí você pode servir de modelo, acho que rola. Aí eu Lelei. Cara, então, para fazer o acabamento, sim, a gente utiliza, pelo menos eu gosto de utilizar Durepox e utilizar aquela espuma expansiva, né? Mas existe sim casos que possa usar assim a massinha. Não massinha de modelar, mas massa, Durapox, esse tipo de massa mais resistente. Aí faço sim, respondendo o tio Ram. Aí, poxa vida, a carapuça você viu. Aí saiu correndo, como sempre, né? É o tio Ram. Aí, aproveitando essa colocação, se o modelo for muito pronto, é necessário fortalecer a estrutura de alguma forma, botando alguma coisa como esqueleto dentro da peça? Tivemos uma pausa técnica, vamos continuar com o compilado da live. Aproveitando essa colocação, se o modelo for muito pronto, é necessário fortalecer, acho que é muito grande, a estrutura de alguma forma, botando alguma coisa como um esqueleto dentro da peça. Você já tinha respondido essa, né? Aí aqui, o Sérgio mandou um áudio. França, na hora da modelagem, no preparo, no fatiamento, no caso, né? Você define como é que você quer colocar o preenchimento interno.
Claro que isso vai influenciar diretamente no tempo de impressão também. Cara, então, sobre isso, depende do material que você vai utilizar. Existem resinas hoje em dia que elas são bem resistentes. No caso, se você precisa de um material que seja muito resistente, uma peça que seja muito resistente, a gente utiliza a resina que tem essa maior resistência. Agora, se for uma coisa que vai ficar mais parada, vai ficar ali mais só da pessoa visualizar de longe, é uma resina mais leve, você utiliza. No caso das resinas, da impressão em resina, o certo para economizar, o serviço sair mais barateado, é você utilizar as peças ocas. Saiu ruim o texto, né? Se o modelo for muito esbelto, sei lá, uma águia com as asas abertas, assim, questão da estrutura para aguentar, né? Pensando que se talvez tivesse que ter uma resina mais forte por dentro, algum tipo de esqueleto para aguentar essa estrutura. Acho que deu para entender. Temos 3 empresários e alguns comerciantes aqui no grupo. Por que eles devem procurar o seu serviço e não o dos seus concorrentes? Qual o seu diferencial? Interessante, você se adequa à necessidade técnica do cliente. Aí o Sérgio mandou um áudio. Não, mas a resina ela não é tão pesada assim não também, França. Ou dependendo do material, no caso, né? Como o rapaz falou aí, dependendo do material, se ele for resistente, também nem precisa. Mas o material em si ele não é tão pesado, não. Claro que existem os que têm uma gramatura maior do que as outras. Mas depende muito do que você vai fazer. Uma situação que eu estou imaginando aqui. Eu quero um lobo em cima de uma montanha e uma lua em cima dele. Tá, é uma impressão em 3D. Quem que vai segurar essa lua? Então a montanha tem que tocar nessa lua para ela poder... Entendeu a minha proposta? Sim, o Sérgio mandou um áudio. Lembrando também que existe material flexível, seja para impressora de filamento ou para impressão de resina. Existe material que, mesmo ela impressa, o objeto ele fica flexível. Uma pergunta, a impressão 3D trabalha também ao contrário? Por exemplo, eu quero cavar dentro de um cubo uma esfera. Ela também faz a reversão 3D, digamos assim? Ela fura coisas? Interessante, interessante. O Lele mandou um áudio. Cara, então, sobre isso, realmente, tu não tem como deixar nada flutuando, né? Ela precisa de um suporte embaixo. Muito das das impressões 3D, elas pegam a imagem e elas vão adaptando. Por exemplo, no caso da Lua, provavelmente teria alguma coisa no design dessa peça que estivesse ali segurando a Lua, mas que quando você olhasse, você não percebesse, ou então um detalhe do personagem, ou alguma coisa assim para segurar a Lua. Aproveitando a colocação do Sérgio, pode ser usado materiais diferentes em uma impressão? Uma impressão em 3D pode ter partes rígidas e partes moles? A impressão 3D é uma área muito grande, desde os tipos de impressora até o tipo de material. Aí aqui um áudio. Você me colocou, me veio agora, acho que no comentário que eu vi, por que as estátuas gregas, todos os caras tinham capa, né? Não é porque eles eram super-homem, é porque a capa ajuda a dar um suporte a mais para aguentar a estrutura, então seria tipo uma coluna que sustenta, ainda mais se a estátua for muito esbelta. Cara, então, isso daí é um modo que a gente utiliza no fatiador, que ele vai imprimir o inverso, né? Por exemplo, você tem uma figura e você quer imprimir ele por dentro. Tem essa opção, mas não é uma inversão, não é uma coisa assim que você vai regredir. Não é isso, de voltar ao tempo, não sei te explicar. Mas existe a opção de você fazer o inverso, né? Como se você estivesse só fazendo a parte de dentro. Um material transparente. Tá acabando a live, um pouquinho de bom humor. Eu quero o meu filho sentado num mamute. Esse mamute tem que ter rabo de cavalo, uma asa de morcego e uma asa de águia, dentro de uma banheira com enguias com cabeça de leão. Aí, no caso, um texto na internet, né? Tu teria que modelar. É isso?
Show! Podemos então definir a modelagem 3D em dois segmentos, a modelagem orgânica e a modelagem, digamos assim, técnica. Como, por exemplo, um carro? Aí ele mandou um áudio. Cara, então, materiais de impressora 3D resina. Existem as resinas de água, laváveis em água, e as resinas laváveis em álcool isopropílico. E as resinas, elas podem variar em ABS-like e também pode variar uma resina mais resistente, uma resina fluorescente, uma resina transparente e assim por diante. Já a impressora de filamento, ela possui 3 tipos de filamento, que é o ABS, o PETG e o PLA. Cada um desses materiais, eles são de plástico, porém as especificações deles mudam. Por exemplo, o ABS ele é feito do petróleo, o PETG são essas garrafas que nós utilizamos para beber água, ou então até mesmo ver um refrigerante dentro. E existe também o PLA, que é o polímero termoplástico. Ele é feito de extrato de cana, de açúcar, fibras de bambu, esse tipo de coisa. São fontes renováveis. Exatamente. Aproveitando a colocação do Sérgio, você falou que a pintura é feita em um segundo momento. Então eu te pergunto, quando o material está pronto, ele é transparente ou opaco? Aí o Sérgio, o que você não pegar pronto para montar vai querer que ter que modelar mesmo. Depende do material. Aí o Lele. Depende do material. Por exemplo, tem resinas que elas são transparentes. E se você fazer uma resina transparente e oca, né, maior transparência você vai ter. Por exemplo, esse Sub-Zero que eu mostrei no vídeo, o braço dele, que ele segura a esfera, é transparente. Já o corpo todo dele foi feito numa resina opaca, uma resina que não tem essa transparência. Você pode comprar o filamento ou a resina na cor que você quer. Infelizmente, nossa live está chegando ao final, então vamos para as últimas perguntas. Responda de novo. Você está há quanto tempo no mercado de impressão 3D? 3 anos, eu acho. Para o Sérgio e para o Lele, vocês dois podem mostrar foto aqui para a gente das impressoras de vocês? Aí o Lele. Cara, então, eu tô há 2 anos mexendo com impressora 3D. Esse ano, agora em outubro, inteira 3, mas exatamente porque eu tive que conciliar com o meu TCC. A minha é bem simples, mas já deu para começar a aprender muita coisa. É uma Elegant Mass 2P. É aqui a foto que o Sérgio tem lá na casa dele. Essa aqui. Aí o Lele mandou um videozinho, né? Nossa, e tem um monte. Monstro, tem um monte. Aí o professor Jonas, qual é o valor? Aí o Lele. Então, eu tenho 4 impressoras 3D no momento. Eu tenho a Elego Saturn S e tenho a Photo Mono X, que são 2 impressoras de resina. Também tenho 2 Ender 3, primeira geração, que é as de filamento. Ladrão de pergunta. Aí respondeu o professor Jonas. Amigão, então, depende da peça que aparece no vídeo aí. Mas o Scorpion e o Sub-Zero estão no valor de 450. As Tartarugas Ninja, elas estão no valor de R$300. E o Link está no valor de R$600. Cada um tem um tamanho específico. Tem desconto para o pessoal do cabaré? No caso aí, o Link ele tem 45 centímetros, o Sub-Zero e o Scorpion tem um tamanho de 30 centímetros e as Tartarugas têm um tamanho de 18 centímetros cada uma. Tem desconto sim, é só mandar aí, a gente conversa e a gente desenrola um preço legal. Maravilha, eu comecei apenas montando para um amigo, agora estou ingressando na área. A live está muito legal, mas infelizmente nosso tempo está acabando, então aqui vai a minha última pergunta. Como vocês já viram, foi um papo nerd aqui, né? Os nerds do grupo se manifestaram. Live muito técnica, né? Muito diferente, mas nosso tempo está acabando.
Aqui vai minha última pergunta clássica das lives aqui do Cabaré. Cara, então, é como eu disse, como eu tô 2 anos e foi por causa da impressora 3D para fazer meu TCC, que eu tive que comprar essas coisas, né? Que aí tinha que fazer para animal, tinha que fazer para outro animal, e no final de tudo, só uma não tava dando conta. E aí por isso que eu tenho todas elas. E acabei gostando, tô com muita vontade de comprar uma foto Max X, que ela é maior, né, a área de impressão dela. E assim vai. Você falou que está completando 3 anos nesse mercado, né? Já está um pouquinho calejado. Errou uma, acertou outras. Então eu te pergunto, se você pudesse voltar no tempo, o que é que o Lelei de 2024 teria para falar para o Lelei lá no comecinho da carreira de impressão 3D? Que conselhos você daria para você mesmo? O que você faria diferente? Parece que é igual coceira, só que é começo. Cara, então, se eu pudesse voltar e falar pra mim o que eu tinha que fazer, eu ia dar as configurações certas da impressora, como é que cada peça se comporta, esse tipo de coisa. Porque por mais que eu tenha 3 anos na área, eu tô até hoje apanhando, entendeu? Tem uma impressora que tá na manutenção que vai chegar agora, quarta-feira a peça. Então, assim, erros e mais erros e vendo coisas na internet, americano, brasileiro e um monte de coisa para poder aprender. Muito legal. Bom, pessoal, infelizmente nosso tempo realmente acabou, então vamos para as considerações finais do nosso entrevistado. Know-how realmente só o tempo traz. Estamos aguardando as considerações do nosso entrevistado. Pessoal, quem tem mulher braba é difícil. Estamos só esperando aí ela liberar o celular para ele fazer as considerações finais e a gente encerrar a nossa live de hoje. O Sérgio mandou um link aqui que fala sobre impressão 3D, conteúdo interessante para assistir sobre impressão 3D. Vale a pena o conhecimento. Aí estamos só esperando a mulher do nosso entrevistado liberar o celular para ele poder fazer as considerações finais. Para mim foi uma aula, aprendi muito. Até me inspirou a voltar a mexer no Blender para fazer algumas modelagens em 3D, que eu estou precisando. Tio Han, tem um boneco do símbolo da minha modalidade feito na mão que ficou muito bom. Eu pedi dele e ele não quis me dar. Depois ele vai colocar a foto pra gente ver. Lelei. Tenho mulher não. Tava jantando. Pensei que já tinha acabado. Aí manda currículo pra Ana, né? Falta as considerações finais. Aí aqui o Lelei. Bom, gente, desculpa a demora aí, mas agradeço a oportunidade que a França deu aí para apresentar o estúdio. Eu vou colocar as redes sociais do estúdio aí no final. Mas muito obrigado pelo tempo que vocês tiveram e boa noite. Atomic Start é o Instagram dele. Aí faltam as considerações finais. Mais uma live para conta. Nosso médico veterinário, Lelei, como eu chamo ele desde criança. Mais uma vez, hoje com um assunto um pouco mais técnico, né? O mundo da impressão em 3D. Um papo mais nerd hoje, boa participação aí dos colegas. Um pouco mais técnico, né? Para gente conhecer mesmo o que é a impressão em 3D, que é o que ele está trabalhando agora nesse momento, né? Lelei, obrigado, respondeu muito bem a todas as perguntas e, pessoal, com essas palavras, dou por encerrado mais uma live de liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Atira, compartilhe! Compartilhe! Mais uma live para conta. O Lelei falou aqui um pouquinho pra gente sobre o mundo da impressão em 3D, um papo um pouquinho mais técnico. Ele que é da parte da medicina veterinária, tá aí numa área mais de tecnologia, né? Papo mais nerd hoje. Obrigado, Lelei. Respondeu muito bem a todas as perguntas. Boa participação da galera nerd aí do grupo. Eu conheci um pouquinho mais sobre esse mercado. Obrigado, irmão. Sou teu fã, sabe disso desde criança. E, pessoal, com essas palavras, dou por encerrado mais uma live de liso aqui no Cabaré Nego Velho. Vai rolar aqui um sorvete, ó, né? É isso aí. Aí o Polho, a impressão minha ou o celular está crescendo? A Nokia mandou aqui o negócio de uma cerveja e tal. E foi isso, pessoal. Bom, então isso foi compilado da live que rolou no grupo Cabaré do Nego Velho. Lelei falou um pouquinho sobre o mundo das impressoras 3D, né? Então foi uma live bem legal e nos vemos aí o compilado dela. Obrigado, Lelei, deu show, irmão.